Bom dia, galera do terceiro ano. Tô aqui de novo agora. A gente vai falar sobre a história de Goiás. Novamente naquele projeto do governo de Goiás, foco na aprendizagem, que tem como objetivo retomar alguns conteúdos do ano passado. Porque a matriz curricular esse ano é bianual, como vocês já estão sabendo desde a semana passada, quando eu falei com vocês na aula passada. Então a gente estuda na primeira parte do bimestre um assunto recorrente ao ano passado, né? Era um assunto que vocês estudaram no segundo bimestre do ano passado. A gente vai rever um pouco dele agora no segundo bimestre desse ano. Aí depois que a gente rever esse assunto, a gente retoma o conteúdo que a gente estava vendo do terceiro ano. A gente parou na Segunda Guerra Mundial. Inclusive, se tudo der certo, na semana que vem, a sala de vocês vai apresentar o trabalho sobre essa questão. Bom, então a gente vai falar sobre a história de Goiás. Antes de começar, eu queria tocar um hino de Goiás aqui, que conta um pouquinho das questões, das coisas do estado de Goiás. Por exemplo, a gente vai ver aí a Cora Coralina, vai ver algumas imagens da natureza do nosso estado, a gente vai ver um pouquinho de cidades históricas de Goiás, e depois a gente viaja um pouquinho na história de Goiás, com um slide que eu vou utilizar aqui. Vamos lá para o hino. Santuário da Serra Dourada, natureza dormindo no cio, Anhanguera, malícia e magia, bota fogo nas águas do rio, vermelho de ouro assustado, foge o índio na sua canoa, Anhanguera vagueia o tempo, levanta Arraial, Vila Boa, terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A cortina se abre nos olhos, outro tempo agora nos traz. É Goiânia, sonho e esperança, é Brasília pulsando em Goiás. O cerrado, os campos e as matas, a indústria, agros cereais, nossos jovens tecendo o futuro, poesia maior de Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. A colheita das mãos operárias, benze a terra, minérios e mais. O Araguaia dentro dos olhos, eu me perco de amor por Goiás. Terra querida, fruto da vida, recanto da paz. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Cantemos aos céus, regência de Deus, louvor, louvor a Goiás. Beleza. Eu ia colocar só uma parte do hino, mas não deu
para colocar apenas uma parte, porque o hino, se a gente observar, ele está dividido em 3 partes, né? A primeira parte fala lá da antiga capital do nosso estado, que é a Vila Boa, que hoje se chama Cidade de Goiás, que a gente conhece popularmente como Goiás Velho, né? Lá a gente viu o Palácio Conde dos Arcos, a Casa da Cora Coralina, a gente vê o Museu das Bandeiras, que antigamente era cadeia pública, né? A gente vê o Rio Vermelho, enfim, é uma cidade super tradicional, né? A mais antiga do nosso estado, que foi a nossa primeira capital. E a gente daqui a pouco vai ver um pouquinho no slide como que essa cidade surgiu, né? Por que essa cidade surgiu, quem foram os caras que começaram essa cidade. Depois, na segunda parte, né, a gente já vê falando sobre Goiânia, que é a capital do nosso estado hoje, que foi construída na década de 30 para substituir a cidade de Goiás Velho. Dentro daquele arranjo político da Revolução de 30, que a gente ainda vai estudar nesse segundo bimestre, que é a questão da Era Vargas, né? Quando o Getúlio Vargas chegou ao poder, ele tirou do poder aqui no estado de Goiás uma família de coronéis, né, a família Caiado, e colocou no lugar o Pedro Ludovico Teixeira. E esse cara foi um dos responsáveis pela construção de Goiânia. Também nessa segunda parte do hino do estado de Goiás, aparece a cidade de Brasília, que foi construída na década de 50, inaugurada em 1960, que é outra cidade importantíssima para o nosso estado, né? Porque tanto Goiânia quanto Brasília são cidades que dão um up, um impulso na economia do nosso estado. Nosso estado ele cresce tanto em número de habitantes como também economicamente falando. A canção ela fala sobre a questão da indústria do nosso estado, né? E também fala sobre a questão da agricultura. O estado de Goiás sempre teve vocação agrícola. E também agora ele está, por conta dessa vocação agrícola, o agronegócio é muito forte no nosso estado e a indústria ela também está muito voltada para a questão agrícola, né, a questão alimentícia. Ok? Vamos lá para os slides. No final a gente vai ver os créditos, quem foi o professor que produziu esses slides, né? Então, vamos lá para a história de Goiás. Aqui tem um erro, bandeiras, devia ser bandeiras. O estado de Goiás ele surge dentro do contexto do bandeirismo, né, das bandeiras, que a gente revisou na semana passada. O que era uma bandeira? Uma bandeira era uma expedição feita sobretudo pelos paulistas, né, da capitania de São Paulo, que não tinham muitas condições de investir em agricultura, devido a vários aspectos, né, como, por exemplo, a questão da distância da capitania de São Paulo em relação a Portugal, do próprio terreno, né, acidentado da capitania, que não era muito propício para o plantio, a economia, o clima, sobretudo pelo fato de Portugal investir na produção de cana-de-açúcar, os paulistas não contavam com um clima muito propício para a produção dessa cana-de-açúcar, né? Então, eles se lançaram nas expedições no interior do Brasil em busca de índios para escravizar, né? E também em busca de metais preciosos. Essas bandeiras, como a gente viu, elas podiam ser de 3 formas. A de captura, né, que era para capturar índios para essa escravização. A de prospecção, que era para procurar metais preciosos, né, ouro, diamante, esmeralda. E ainda existia as monções, que eram bandeiras para o comércio, eram utilizadas para o comércio, né? Então, o estado de Goiás entra nessa história escrita pelos brancos com as bandeiras. Aqui a gente tem, falando um pouquinho nesse slide, sobre a primeira bandeira, que possivelmente chegou até os sertões de Goiás, ali por volta de 1590 e 1593. Essa bandeira foi liderada por Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau. Depois veio uma outra bandeira de Domingos Rodrigues, que foi de 1596 a 1600. Repara que são 5 anos de bandeira, 5 anos de expedições. E aí aconteceram várias bandeiras e o Bartolomeu Bueno da Silva é considerado, né, depois dessas bandeiras que eu falei, o Bartolomeu Bueno da Silva é considerado o cara que descobriu, entre aspas, o estado de Goiás, né?
Então, não significa, como a gente viu, que ele foi o primeiro a chegar aqui. Mas a história diz que foi esse cara que, digamos assim, iniciou a colonização do nosso estado por parte do homem branco. Aqui está um mapa do nosso estado, como ele era, né, no passado, né? E o nosso território, então, surgiu a partir do século XVIII, por conta da mineração, né? Por quê? Porque em 1682, o Anhanguera ele começou a minerar aqui no nosso estado. Eles vão começar a buscar ouro no nosso estado. Então, por conta disso, nosso estado, a colonização por parte do homem branco, ela começa por conta da mineração, né? E até o ano de 1749, Goiás pertenceu à capitania de São Paulo. Aqui a gente tem essa estátua que é muito famosa, que está lá na Avenida Anhanguera, em Goiânia, Avenida Anhanguera, que foi feita em homenagem ao bandeirante Anhanguera, e essa estátua é em homenagem a ele também, é a estátua do Anhanguera. Quem foi o Anhanguera? Ele foi um explorador brasileiro que viveu no século XVII. Ele queria explorar o sertão goiano, então ele organizou uma bandeira e partiu para Goiás em 1682. Nessa bandeira ele levou seu filho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Ele tinha 12 anos de idade na época. Nessa bandeira ele acabou descobrindo muitas minas de ouro, né? Continuando. Existe uma lenda que gira em torno do Bartolomeu Bueno da Silva, e essa lenda lhe legou esse apelido de Anhanguera, né? A palavra Anhanguera significa diabo velho no dialeto indígena. Por que esse apelido do Anhanguera? Bom, diz a lenda que quando ele chegou aqui no estado de Goiás, na região ali de Vila Boa, por ali, os índios queriam impedir a bandeira dele de entrar naquela região. E aí o que o Anhanguera fez? Ele pegou álcool, colocou em uma pequena vasilha, como a gente está vendo no slide, colocou fogo no álcool. E aí os índios viram aquilo, não sabiam o que era álcool, pensaram que era água mesmo. E o Anhanguera, o Bartolomeu, ameaçou os índios dizendo: se vocês não colaborarem conosco, a gente vai colocar fogo em seus rios. E aí os índios permitiram a entrada dos bandeirantes e, além disso, revelaram o local onde tinha ouro para eles. Então essa é uma das versões da lenda. A outra versão conta que esse bandeirante ele pegou um recipiente de chifre, como a gente pode ver aqui na imagem, mais ou menos como esse daí, que era utilizado para conduzir água. E aí ele pegou esse chifre e colocou pólvora nele. Aí ele encostou o chifre com a pólvora na superfície do rio, acendeu a pólvora com fogo, e os índios acharam que ele estava colocando fogo. Aliás, a água estava saindo pelo chifre jorrando fogo. A água estava se transformando em fogo. E por conta disso, os índios, então, colocaram o apelido nele de Anhanguera, que significa diabo velho ou espírito maligno. Então, essa é a lenda que gravita em torno do nome do Anhanguera. E aí, cara, Anhanguera é famosão. Você vê Anhanguera aqui em Goiás de diversas formas. Nome de colégio, nome de avenida, nome de bairro, nome de cidade, nome de TV, nome de... sei lá, nome de um monte de coisa aí. 40 anos depois dessa primeira expedição, aquele filho dele, o Bartolomeu Bueno Filho, ele voltou aqui em Goiás. A expedição dele durou 3 anos. Nessa expedição, eles chegaram a fundar um povoado chamado Barra, né? E desse povoado, como a gente pode ver aqui nesse ponto aqui, ó, eles não chegaram a fundar um núcleo chamado Barra, que em 1727 foi transferido para as margens do Rio Vermelho, que é aquele rio que a gente viu lá na música que eu passei para vocês no começo do nosso vídeo, com o nome de Santana. Mais tarde, este povoado, que era Barra, que passou a se chamar Santana, muda de nome para Vila Bueno, depois Vila Boa, e no futuro vai se chamar Cidade de Goiás, que foi a nossa primeira capital. Vamos seguindo. Bom, isso aqui eu já falei com vocês em outra oportunidade, que eram os impostos que eram cobrados pela coroa portuguesa. Então, uma vez encontrado o ouro aqui em Goiás, os caras que começaram a explorar o ouro, eles vão ter que pagar esses impostos para a coroa portuguesa. Um deles era o quinto. A quinta parte do que era produzido era retirada e entregue para Portugal. Então, se eu
minero 100 quilos de ouro, eu tenho que entregar 20 quilos para Portugal. Isso é a quinta parte, porque 20 vezes 5 é 100. Então eu tinha que pegar 20 quilos do ouro e entregar para Portugal. E esse ouro tinha que ser levado para casa de fundição. Lá ele era derretido, transformado em barra e recebia o selo da coroa portuguesa. Dessa forma, esse ouro era um ouro legalizado, um ouro quintado, porque já tinha sido recolhido o quinto do ouro. A gente vê aqui na imagem o selo da coroa portuguesa da época, de 1700 e bolinha. Não dá para ver aqui direito qual que é a data. Vamos seguindo. A gente também tinha captação, que era um imposto cobrado por cada cabeça de escravo que eu tinha. Então eu sou um garimpeiro, nessa época eu tenho 10 escravos, eu tenho que pagar um imposto, uma captação por cada escravo desses que eu tinha. E ainda existia derrama. O que era derrama? O Marquês de Pombal, em 1751, ele instituiu um imposto chamado derrama, que ele significava o seguinte: todas as vezes que Portugal não chegasse ao objetivo de arrecadação daquele ano, vamos supor, os portugueses falaram, mano, em 1750 a gente vai ter que arrecadar 1.000 toneladas de ouro. Aí chegava no final do ano, eles tinham arrecadado 800 toneladas só. Faltou 200. O que eles faziam? Eles decretavam derrama. O que era derrama? Eles iam nas cidades, iam nas casas das pessoas, pegavam aquilo que eles tinham de valor, confiscava até chegar no objetivo que eles tinham de arrecadação para aquele ano. Essa derrama, cara, ela gerou muita revolta em algumas capitanias, ao ponto de, em Minas Gerais, os mineiros tentarem a independência daquela capitania, que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, que trouxe para a nossa história um herói chamado Tiradentes, que a gente comemorou feriado dele há alguns dias atrás, dia 21 de abril. Né? Feriado, vocês todos gostam, eu também. A gente fica lá dormindo, babando, né? Enfim, a gente não faz nada no feriado. Quer dizer, vocês, né? Porque eu faço. Vamos prosseguindo? A primeira, então, região ocupada foi a região do Rio Vermelho, que foi aquele rio maravilhoso que a gente viu lá no vídeo no início da aula. Lá se fundou, então, a cidade de Goiás. E tem um detalhe. Essas primeiras cidades do nosso estado são cidades que surgem por causa do ouro. Então, elas giram em torno de minas de ouro. Se o ouro acabar, as pessoas vão embora e a cidade fica lá praticamente abandonada. Como a gente pode ver aqui nessa ruína, nesse exemplo. Então, acaba o ouro, a galera sai dali e vai para outro lugar. Era como se fosse uma população seminômade, né? Que só fica ali até o ouro acabar. O ouro acabou, eles vão para outro lugar. Afinal, quem ia sair do litoral para dar os costados nessa terra de ninguém, nessa terra distante que era o estado de Goiás, nesse sertão todo? Tipo assim, para morar, digamos, o cara vem por livre e espontânea vontade. Não, o cara vinha para cá para procurar ouro. Acabou o ouro, ele vai embora. Ele quer enriquecer. Essa era a dinâmica da época. Então, nesse contexto, o estado de Goiás tem 3 zonas de povoamento. A primeira zona é a Centro-Sul, que é a região onde a gente vive aqui, na cidade de Anápolis. Então, quais são as primeiras cidades que vão surgir? Santa Cruz, que tem esse nome até hoje, Santa Luzia, que hoje é Lusiânia, e Meia Ponte, que hoje é Pirenópolis. São as primeiras cidades, então, que surgem nessa região Centro-Sul, cidades que surgiram por causa do ouro. Depois você vai ter Corumbá, vai ter Jaraguá, todas as cidades surgiram aí por causa do ouro. Por isso, mano, quando você vai nessa cidade, você vê aquelas casas mais antigas, do estilo colonial, porque elas são do século XVIII, elas são desse período aí que a arquitetura era desse modelo. A segunda zona de povoação é a região do Tocantins. Ela está aqui mais ao norte de Goiás. Surgiram, então, Traíras, Água Quente, São José, que hoje é Niquelândia, Santa Rita e Muquem. Essas cidades também e povoados surgem por causa do ouro. E a terceira zona de povoação é o norte do nosso estado, onde hoje é o estado do Tocantins. Surgiu São Félix, Cavalcante, Natividade, São José do Duro, que hoje chama de Anópolis, Porto Real, que hoje é Porto Nacional. Todas essas cidades, então, surgem
por conta do ouro. Agora, veja você, existe um buraco muito grande entre uma região e outra. Eram regiões isoladas. Era como se fosse um país dentro de outro país e dentro de outro estado, que na época chamava capitania. Porque você sai lá da região... vamos voltar com o slide. A região centro-sul é o centro do estado. Tem essas cidadezinhas aí. A região norte, ela está um pouco... Aliás, a região Tocantins está um pouco mais ao norte e é muito distante dessa região aqui. E a região norte, que está lá onde é o estado de Tocantins hoje, era muito, mas muito longe. Era muito difícil de se deslocar nesses grandes vazios demográficos, nesses grandes vazios aí. Você não tinha estrada, você tinha que ir andando pela floresta com um facão, cortando as picadinhas, né, para poder passar com sua tropa de mula, né, porque cavalo também não era muito interessante andar nessas regiões, porque era a mula que era usada porque ela é mais resistente aos terrenos de difícil acesso. Então, era muito complicado viver no estado de Goiás nessa época. E a galera vinha para cá mesmo só por causa do ouro. Acabava o ouro, a galera ia embora. Depois, com o fim do ouro, vai acontecer o que no estado de Goiás? A gente entra no século XIX, o ouro entrou em decadência, você não tem muita mais perspectiva de viver no estado de Goiás. A população de Goiás ali no século XVIII, até o final dele, chegou a ser quase de 100 mil pessoas. Quando a galera começou a ir embora por causa do ouro, ela foi caindo em quase 50%. Caiu muito. As cidades esvaziaram e você não tinha agora como desenvolver uma economia no nosso estado. O pessoal vai fazer o quê? Vão plantar horta e pequenas lavouras só para subsistência. Porque não dava para você plantar para vender. Mesmo porque, se você plantasse para vender, você não ia conseguir transportar os seus produtos. Imagina você transportar 1 tonelada de arroz de Meia Ponte, né, que é Perinópolis, para São Paulo nessa época. Você ia levar uns 3 meses. Você ia ter que transportar no lombo da mula. Você não tinha trem de ferro nessa época, não tinha caminhão, não tinha navio, não tinha estrada. Então não dava para você plantar para ganhar dinheiro com isso. O que o pessoal fazia? Plantava uma hortinha, criava um boi, criava uma vaquinha, criava um porquinho, criava umas galinhas, né? Plantava umas galinhas, colhia uns tomates, fazia um arrozinho, um feijãozinho, enfim, era só para subsistência. Tem uma história aqui no Museu de Anápolis, não sei se vocês já foram lá, tem uma mesa que ela tem 6 pontas, e essa mesa, em cada pontinha dela tem uma gaveta. Por que o pessoal põe essa gaveta na mesa? É porque, assim, quando a galera estava jantando ou então almoçando, se chegasse uma visita, o que eles faziam? Eles pegavam o pratinho, puxava a gavetinha, colocava o pratinho na gavetinha e fechava a gavetinha e recebia as pessoas. Por quê? Porque essa galera queria economizar comida, porque não dava para ficar distribuindo comida assim, à torta e direito pro pessoal, porque era muito difícil a vida em Goiás, principalmente nessa primeira metade do século XIX. Depois o estado começa a se desenvolver um pouquinho e começa a melhorar. Mas isso vai demorar pra caramba ainda. Como que era a população de Goiás nessa época? Era a maioria de negros, que eram escravos que vinham para trabalhar aqui. E os brancos, a maioria era de homens. Né? Então aqui no nosso estado você não tinha muita presença de mulheres. Brancas, no caso. A maioria eram negros, escravos, né? E depois vinha os homens brancos. A escravidão no estado de Goiás ela começa a acabar no século XIX, bem antes da própria escravidão acabar no nosso país. Porque era muito difícil manter um escravo, o estado começou a entrar em decadência porque o ouro acabou, e os próprios senhores começaram a libertar os escravos. Eles começaram a viver livres antes mesmo da escravidão acabar no nosso país, justamente por causa disso, porque estava difícil manter os escravos porque a galera não tinha dinheiro para mantê-los. Né? Em 1749, então, Goiás se separa de São Paulo e torna-se uma capitania. Beleza? Aqui esse slide fala do fim da escravidão. Aí aqui vai falar da independência do Brasil. Aqui vai falar da política do café com leite. A gente não vai entrar nesse, a gente vai esperar para falar sobre isso
quando a gente estiver no assunto do segundo bimestre, ok? Galerinha, então, era isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão. Eu preciso mostrar para vocês de quem que é esse slide aqui, né? Porque senão o povo vai achar que foi eu que fiz. E não foi. Seria injusto eu fazer isso. Foi esse professor aqui doidão, nem sei quem é ele. É o Rogério Ribeiro Rodrigues. Aqui está o e-mail dele. E esse slide está disponível no SlideShare, nesse site aqui. E eu vou mandar para vocês o link para vocês acessarem também. Então, um forte abraço, galera, e até a próxima.